E aí, beleza? Olá, meus amigos, tudo bem? Comecei com o bordão do Alessandro Barbosa, mais conhecido como Negão, né? Ele postou no Twitter uma informação bem interessante que eu quero também, como diz, ainda estamos na liberdade de expressão, também dar minha opinião sobre o que ele falou, né? Sigo ele há muito tempo, gosto dos comentários dele. Sempre mostro meu filho como que ele começou, os vídeos antigos dele, né? Da reciclagem de papel. Inspirador mesmo a história dele. Mas ele colocou aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. E vou aumentar aqui. Olha o que ele colocou no Twitter dele lá. Lula fala meia dúzia de groselha e várias ações caíram. Agora, o geral tá falando pro pessoal da Faria Lima fazer o L. Mas foi justamente por isso que eles apoiaram o Lula. O que para vocês parece uma coisa ruim, para eles é a Black Friday. Essa é justamente a hora do verbo especular. Quando eu tinha ferro velho, o melhor momento era da sucata com preço baixo, pois limava os aventureiros e nos dava a oportunidade de comprar barato e vender caro. O que desse para guardar fora, que tínhamos o mesmo lucro com giro de dinheiro reduzido. Se eu que fui um simples sucateiro consigo entender isso, por que esse bando de gente estudado não? O questionamento dele, né? Meus amigos, o Negão, o Alessandro está certo. Só que ele colocou a palavra especulação, especular. Especular é um nome bastante usado, né? No mercado de ações, no mercado de day trade, né? Mas day trade, mercado de ações, né? Mercado day trade não trabalha com especulação e sim com análise técnica ou fundamentalista. Eu estou falando isso porque eu acompanho os day trade, acompanho a turma que faz day trade, ações, né? Não opero, só acompanho. Tem plataforma aqui em atividade aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar minha plataforma aqui para você ver, mas acho que não vai dar porque o computador é... Vamos ver aqui, vou pegar tela cheia, capturar tela. Se eu capturar tela, acho que eu consigo aqui, ó. Acho que eu consigo colocar aqui a minha plataforma, né, que eu faço as operações, mas bem, sou minúsculo em vista do mercado. Sou um átomo, sou eu vim do reino quântico. O que eu quero dizer com isso aqui, meus amigos? Deixa eu dar um aqui primeiro, né? Acho que nem viram o que eu fiz. Vou colocar aqui de novo, olha lá. Isso aqui é a plataforma que de vez em quando eu coloco lá uns duzentão e faço uma operaçãozinha e já arranco tudo. Às vezes perco, às vezes ganho. É a vida do pequeno trader, né? Isso aqui é a minha plataforma. Por que eu estou fazendo essa colocação? Deixa eu tirar aqui a minha tela e voltar aqui. Porque o Negão colocou a palavra especulação, certo? Ele está correto. Realmente, o mercado tem especulação. Só que quando eu falo de mercado, eu não posso me limitar a uma análise. Especulação é uma das dezenas, centenas, e vou me aprofundar as milhares de análises do mercado financeiro. Então eu não posso pegar essa fala do Alessandro e levar ela como única e exclusivamente especulação. O que ocorreu ontem no mercado no Brasil, a pessoa tem que entender que não foi uma especulação. O que é especulação? Foi o que ele falou ali. O grande player, né, os que tem bilhões para operar, espera o mercado, lança uma notícia lá, espera o mercado subir e vende lá em cima. Ou espera o mercado cair para comprar lá embaixo e ganhar na subida. Enfim, isso chama especulação.
Mas o que ocorreu ontem, eu não posso usar a fala especulação como única informação. Sabendo que o mercado tem milhões de análise técnica, centenas, dezenas de análise técnica, falar que só houve especulação é desonesto um pouquinho. Não pode usar essa palavra. Existe especulação e existe mudança do cenário econômico. O que aconteceu ontem foi mudança do cenário econômico, não foi especulação. Os grandes players venderam tudo para chegar lá embaixo e comprar e subir de novo. Não. O Alessandro, as pessoas que ouvem ele, ouvem uma análise dessa que ele acabou de colocar aqui, é apenas uma especulação, tá errado. Isso é perigoso de entender assim. Por quê? Especulação é quando o mercado está numa tendência normal. O que é tendência normal? Está lateralizado, está rompendo médias, está rompendo suporte, rompendo a questão do teto lá, da resistência, enfim. Especulação isso, rompeu agora a resistência, eu vou vender porque vai voltar média. Mas o que houve ontem com a fala do Lula, houve uma mudança no cenário econômico. Não é especulação. É muito grave falar que foi apenas uma especulação, porque os caras agora vão comprar com o mercado lá embaixo. Especulação é uma coisa, mudança de cenário econômico é outra. O que é mudança de cenário econômico? O que aconteceu ontem? O Brasil vinha de uma tendência de alta, o Brasil vinha uma tendência de crescimento. Por quê? Muitos empresários e investidores fora do Brasil estavam vendo o Brasil como um porto seguro de investimento e tendo certeza que o Bolsonaro ia ganhar, porque foi feita pesquisa de análise técnica da eleição do Grupo Verita, que é o instituto mais sério sobre pesquisa eleitoral, e deu vitória para o Bolsonaro. Então, o mundo inteiro, nos últimos 3 meses, estava confiando que o Bolsonaro ia ganhar. Então, o que houve? Houve uma enxurrada de investimento. E quem faz investimento é os grandes players, as grandes empresas, os grandes investidores externos. E isso, o que acontece? Quanto mais investimento, mais recurso para o país. E quanto mais recurso, quem gera emprego é esses investidores, é as grandes empresas, os grandes, as grandes, vamos colocar, os maiores players do mundo que investem na Bolsa. Quando eles investem na Bolsa, eles estão investindo no país. Eles estão criando riqueza e trabalho no país, ok? Então eu não posso falar que foi apenas uma especulação. O que houve ontem foi uma mudança de cenário econômico. Então os investidores ficaram assustados com o que o Lula falou. E ele falou realmente de uma irresponsabilidade gigantesca. Por que o Lula faz isso de propósito? Porque o Lula, ele é socialista, ele é progressista. O Lula, ele não quer que o capitalista entre no Brasil. Ele não quer que o grande empresário entre no Brasil. O Lula não quer que o grande empresário gere emprego. Porque quanto mais o empresário gerar emprego, menos o poder público vai ter influência sobre a classe mais pobre. Então, não houve uma especulação, Alessandro. O que aconteceu ontem? Houve uma mudança de cenário econômico. Gilmar, com que base eu falo que houve uma mudança de cenário econômico? Porque no mundo das ações, já que você colocou a palavra especulação, eu vou ter que remeter à questão do mercado de ações, ou o mercado da Ibovespa, enfim. Análise técnica ou fundamental. Fundamentalista depende do trade que opera. Mas sim, existe um termo que nós usamos, que é uma outra forma de análise, que se chama mudança de tendência. Mudança de aonde há a tendência de queda ou a tendência de alta. Quando há uma reversão, é porque há uma mudança de cenário econômico. A reversão é seguir uma linha de tendência. Tá subindo. De repente, rompeu para baixo. Rompeu o último suporte
que era um suporte, ele vira uma resistência e começa a cair. Isso aconteceu o quê? Mudou, houve uma alteração, uma mudança na tendência. A tendência agora é de cair. Então, quando há uma mudança de tendência, possivelmente há uma mudança no cenário econômico. Então, o que aconteceu ontem não foi especulação, foi uma mudança de cenário econômico, onde todos os grandes empresários, investidores da Bolsa, não se sentiram seguros e tiraram todos os investimentos do Brasil. Então, criando uma forma de tirar do Brasil. E sem esses grandes investidores, a mudança da economia acontece aí. Aí o Estado passa a ser responsável pelo emprego, o Estado passa a ser responsável pelas pessoas, onde que o empresário de fora, que vê um país liberal na economia, sem juros, sem imposto, sem o Estado sufocando, o empresário vê segurança, investe, abre empresa e gera emprego. Simples assim. O que aconteceu ontem foi uma mudança de cenário econômico. Não é especulação. Especulação é uma coisa. Existe. É uma análise correta, Alessandro? Sim, é uma análise correta. Existe a especulação. Mas o que houve ontem foi mudança de cenário econômico. Não é uma especulação. Tá bom? Então, assim, o Brasil realmente entrou numa forma de reverteu a tendência, o que a tendência era de alta, dificilmente vai recuperar a máxima dele, ele vai chegar na resistência, vai sempre fazer média, tendência de descer, média, tendência de cair. Claro que mercado é uma coisa, estou fazendo uma análise bem superficial. Pode mudar? Claro que pode. Nesse exato momento, ele reverteu a tendência. A tendência era subir, ele reverteu para a tendência de queda, porque o mundo ficou assustado. O mundo não gostou do que o Lula falou. Então aqui há uma tendência aqui. Você tem que entender que a tendência era vou colocar aqui nos 15 minutos aqui, tá vendo? Havia uma tendência aqui, ó. Essa aqui era a tendência que nós tínhamos. Tendência de alta, certo? Isso aqui é uma tendência de alta. Então, automaticamente, esse aqui era o suporte. Essa linha aqui que eu estou colocando era o suporte. Rompeu esse suporte, meu amigo. Aqui teve um falso rompimento, voltou. Tudo isso é mercado. Só que rompeu aqui de novo. E esse rompimento, com todas as falas do Lula de ontem, olha a queda que teve. Então ele rompeu esse suporte. Esse suporte agora virou uma resistência. E dificilmente ele vai chegar nesse topo aqui. Gilmar, você está afirmando? Não estou afirmando. Porque o mercado, como diz o próprio Lula, né? É sensível, porque na época do Lula ele não fazia isso. Para você entender. Então aqui, ó, meu amigo, aqui, ó. Havia uma tendência aqui, tá vendo aqui? Havia uma tendência aqui, certo? Ele tava aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ele tava subindo aqui. Isso é tendência. Rompeu isso aqui, significa que agora ele reverteu para baixo agora. É uma tendência de queda. Isso aqui virou uma resistência, mas dificilmente ele vai voltar aqui para cima aqui. Entendeu? Então, não é especulação o que aconteceu ontem. Foi uma reversão da tendência para queda, para cair o mercado. Enfim. Tá bom? Então é muito perigoso eu querer, vamos acalmar os ânimos. É só como é que eu coloquei a palavra? Especulação. Não, ontem não foi especulação. Eu sei o que é especulação. Temos que tomar cuidado. O que é especulação? O que é uma mudança de cenário econômico? Houve uma mudança de cenário econômico, onde todos os investidores ficaram preocupados com o que o Lula falou e automaticamente reverteu a tendência, que era de subir, ela vai agora. A tendência é bater fundos e topo até chegar no nível, na queda máxima dele, e se romper de novo, vai romper. Do jeito que está, a mudança é de queda mesmo, houve essa reversão de queda. Então é muito perigoso eu pegar o que aconteceu ontem e até colocar o exemplo do trabalho dele de reciclagem, né? Não foi
uma especulação, foi uma reversão, porque houve uma mudança no cenário econômico. Para nós, como brasileiros, pagadores de impostos, não é bom, porque os investidores que geram emprego, as grandes empresas que geram literalmente o emprego, não se sentem seguros em investir no Brasil e estão querendo fugir. E agora, o Estado tendo os empresários longe do caminho deles, o Estado vem com a força dele para querer controlar toda a economia do país, aonde nós sabemos aonde vai chegar tudo isso, tá bom? Então curte o canal, compartilhe. Eu gosto muito do Alessandro, mas eu só tô colocando esse contrapeso aí, porque é muito perigoso falar que foi uma simples especulação de mercado. Não é especulação, foi uma reversão de tendência com uma mudança do cenário econômico, tá bom? Preste atenção nisso.